Leamos a palavra do Senhor, amados irmãos, Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi, em minha visão, tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não param de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Você pode dizer amém? Amém. Façamos uma oração, irmãos, para que Deus nos dê entendimento na ministração desse texto e na compreensão dos queridos irmãos. Senhor nosso Deus, Pai santo e amado, lemos a Tua palavra, estudamos a Tua palavra, Senhor, nos esforçamos, Senhor, para que estarmos diante do Teu povo, diante da Tua igreja, para trazermos, Senhor, aquilo que nós compreendemos. Apesar, Senhor, de termos passado um tempo lendo e estudando a Tua palavra, eu te peço, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, que venha à minha memória coisas que eu estudei, Senhor, li na Tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos, nossos corações, nossas mentes, como também a Tua amada igreja, que está aqui pronta para ouvir a ministração da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, tudo isso em nome de Jesus, Teu Filho amado. A igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos irmãos. Vamos iniciar a ministração. Antes de dizer algo concernente ao ensino, eu gostaria de lembrar aos irmãos que o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que traz uma promessa de bem-aventurança para quem lê este livro, para quem lê, para quem estuda, para quem medita. Vamos lá, vamos consultar o texto. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, olhe para o versículo 3. O versículo 3 diz assim: feliz aquele, estou lendo na Nova Versão Internacional, na maioria das Bíblias é bem-aventurado, que bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém, irmãos? Então aí está a promessa para aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as profecias concernentes a esse livro. Queridos irmãos, lemos o texto de Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 21, foi o texto oficial na leitura para essa ministração. A quinta trombeta traz o segundo terror, foi o último assunto do culto de instrução, na quinta-feira passada, e o estudo teve o apoio do texto de Apocalipse capítulo 9, versículos do 1º ao versículo 12. E naquela ocasião, amados irmãos, nós procuramos atingir
esses 3 objetivos, que são esses. Destacamos os aspectos para aceitarmos a literalidade do texto. Segundo, descrever cada aspecto dos gafanhotos e os tormentos causados por eles. E, como terceiro objetivo, mostramos a soberania de Deus diante do controle que tem sobre os demônios. O vídeo dessa ministração encontra-se no YouTube, ao dispor dos queridos irmãos e irmãs. O nosso tema de hoje é: a sexta trombeta traz o segundo terror. Você pode repetir? A sexta trombeta traz o segundo terror. Muito bem, os irmãos estão atentos. Esses são os 3 objetivos dessa ministração de hoje. Primeiro, irmão, esteja atento, por gentileza, expor as consequências resultantes da sexta trombeta. É o nosso primeiro objetivo: expor as consequências resultantes da sexta trombeta. Os irmãos, olhem para cá, faltam 2 trombetas, né? 2 trombetas. Então falta a sexta, que será ministrada hoje, e a 7ª posteriormente. O segundo objetivo é descrever os aspectos físicos e espirituais da cavalaria demoníaca presente no texto. Você pode dizer: pastor, tanta coisa para o senhor falar, coisa de bênção, falar sobre os anjos de Deus, falar sobre cavalaria demoníaca, né? Que negócio é esse, pastor? Negócio de demônio. Mas, irmão, não está na Bíblia? Temos que falar. Crente não é para ter medo de falar em demônio. Não, nós já somos livres, irmão. Nós já somos salvos na pessoa de Jesus. Para que ter medo? Vai falar de inferno, de Hades, essas coisas. Não tem medo disso, não. Primeiro, porque o meu Senhor eu já tenho, que é Jesus. Eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, e você também vai. Por que ter medo? Mas a gente tem que falar, porque está na palavra do Senhor esses assuntos. Então vamos descrever os aspectos físicos e espirituais dessa cavalaria demoníaca presente no texto, né? E terceiro e último objetivo, queridos, correlacionar. Preste muita atenção, vê se você vai entender o que eu vou dizer agora. Correlacionar as práticas idolátricas, bem como a depravação humana da época de João com os dias atuais. Se na época de João já havia depravação espiritual, a depravação do homem, né, propriamente dito, o pecado do homem, já havia esse afastamento do homem de Deus há muito tempo, há milênios. E nos dias atuais, vamos trazer isso aqui à tona também, né? Fazer essa correlação. E para alcançarmos esses objetivos propostos, sigamos a este sumário. Tem uma introdução já iniciada, inclusive, e no desenvolvimento, meus queridos irmãos e irmãs, temos os seguintes tópicos. Apenas 3 tópicos. O primeiro tópico: libertação dos 4 anjos. Você pode repetir? Libertação dos 4 anjos. Com base nos versículos 13 a 16. A segunda: descrição dos cavalos de guerra demoníacos. Pode dizer? Versículo 17 a 19. E terceiro: rejeição e recusa de se arrependerem. Rejeição e recusa de se arrependerem, versículos 20 e 21. Isso aqui é alusivo aos homens. E finalmente uma conclusão. Eu quero iniciar o assunto, irmão, trazendo essas questões a seguir. Como entender a expressão anjos amarrados? Anjos amarrados. Estão presos, ou anjos presos, né? Que anjos são esses? Outra: por que o juízo da sexta trombeta será mais severo do que o da quinta trombeta? Por quê? Porque 1/3 da humanidade, ouça aí, irmãos, porque 1/3 da humanidade morrerá como consequência desta trombeta. Por que o Senhor permitirá que os demônios destruam os seres humanos? Se Ele é um Deus de amor, o que Deus vai permitir? Os demônios aqui ceifarem as vidas de muitos seres humanos. Se Deus é um Deus de amor, vamos entender isso aqui. O que é idolatria? Muita gente acha que idolatria é só a pessoa se prostrar diante de uma imagem de escultura.
tem coisa ainda pior, ou piores. Então, irmãos, nós vimos, só a título de rememoração, nós vimos que na quinta trombeta, os homens foram porque nós estudamos, mas os homens serão atormentados, né? Durante quantos meses? Lembra-se? Pelas picadas dos escorpiões, durante 5 meses. Na quinta trombeta estudamos isso. Os escorpiões, né? Aquelas gafanhotos, com aquele formato de escorpião, eles irão picar os homens, maltratar os homens, não vão matar os homens, mas vão trazer grandes tormentos. E eram gafanhotos demoníacos, e vimos que esses gafanhotos, eles picavam os homens, tinha esse formato, essa maneira deles ser, por permissão de Deus. Nós vimos que Deus permitiu que isso acontecesse. E agora nós veremos que na sexta trombeta, esses juízos do Senhor serão muito mais intensificados. Portanto, vamos ao nosso primeiro tópico. Libertação dos 4 anjos, versículos 13 a 16. Eu quero aqui retirar a sexta trombeta e ler com os irmãos mais uma vez. Pode abrir sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta no texto. Vamos ler. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse, quem é a voz? Disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio. O nome desse rio? Rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Obrigado. Quando a quinta trombeta foi tocada, mais uma vez, trago memória dos irmãos, gafanhotos demoníacos subiram do poço do abismo. Não foi isso que nós ministramos? Agora é tocada a sexta trombeta, cujo verso 3 inicia dizendo: o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Isso está no versículo 3. Irmão, é provável que essa voz não foi a voz de Deus que João ouviu. Por quê? Porque ele diz aqui de forma clara que essa voz vinha ali de cima do altar. Ele diz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Se o altar de ouro está diante de Deus, e esta voz veio ali das pontas do altar, logicamente não foi a voz de Deus, porque ela não veio, essa voz, do trono de Deus, mas veio de onde? Do altar. Certo, irmão? Então essa voz, ela, segundo nós estudamos aqui na palavra do Senhor, ela não é identificada, mas pode ser uma voz de um dos querubins. Quantos querubins estão diante de Deus? Quem lembra? Quantos querubins? 4 querubins. Muito bem, irmão Wallace, está atento. Ou também pode ser a voz de um outro anjo. A Bíblia não descreve quem foi que mencionou de onde veio essa voz, né? Quem mencionou, quem falou. Isso de forma alguma desmerece a realidade do texto, mas João ouviu nitidamente. Ouçamos o que disse essa voz que João ouviu de forma bem audível, clara. Aí a gente precisa olhar o versículo 14. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados, isto é, presos. Em algumas versões traz presos, junto ao grande rio Eufrates. De cara eu posso dizer aos irmãos que nós não sabemos identificar quem eram esses 4 anjos, mas devem estar ligados àqueles
4 anjos lá de Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Pode ter alguma ligação com eles. Depois você lê em casa esse texto, se quiser anotar, leia Apocalipse capítulo 7, versículo 1. A questão de estarem amarrados ou presos pode favorecer o entendimento que se trata de demônios, e não de anjos bons, e sim de anjos decaídos, e sim de anjos rebeldes, e sim de anjos que seguem a Satanás. Deus não vai amarrar seus anjos, Deus não vai prender seus próprios anjos. Qual o objetivo de Deus prender esses anjos? Amarrar os anjos? Não. O entendimento dos teólogos, dos exegetas, dos comentaristas é que se tratam de demônios, tá? Então há esse entendimento com relação a esses. Alguns chegam até a dizer que esses 4 anjos são os líderes dessa cavalaria demoníaca que nós iremos mencionar. Sobre a menção Rio Eufrates, a título histórico, o Rio Eufrates era o limite oriental do Império Romano. Então está citado o Rio Eufrates. Aliás, o Rio Eufrates, irmãos que estudam ali o Gênesis, sabem que o Rio Eufrates era um dos 4 rios ali que fluía do Jardim do Éden, né? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 14. Vejamos agora a consequência da soltura desses anjos. Então, esses anjos serão soltos, veremos o que eles farão na sequência. Vamos ao versículo 15. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, isso aqui, irmãos, é tudo na matemática de Deus, é tudo no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. Deus, quando Ele quer trazer juízo, a sua bondade ela é tão imensa que Ele próprio, Ele não vai ferir a terra, Ele próprio com as suas próprias mãos, com seu poder. Mas Ele usa o quê? Ele usa quem Ele quer. Quando Deus foi punir a tribo de Judá, Deus usou quem? Um homem ímpio, Nabucodonosor. E muitos homens Deus tem usado ao longo de toda a história da humanidade. Muitas vezes a gente não entende o porquê, qual o motivo, mas em muitas ocasiões isso é permitido por Deus para que as pessoas se consertem. Olhe como trouxe um resultado positivo Judá ir para o cativeiro babilônico. O que aconteceu lá? Foram curados da idolatria, nunca mais se miscuíram, nunca mais foram erigir altares aos deuses estranhos. Por quê? Porque Deus sabia que eles indo para lá, o calvário deles, o sofrimento deles seria muito grande. E na verdade foi um sofrimento grande que eles sofreram debaixo da opressão babilônica. Apesar da Babilônia, dos babilônicos não terem assim, não foram tão cruéis, né, como eram os assírios em relação às outras 10 tribos. Mas voltando aqui para o texto, então o Senhor vai usar o quê? Os próprios demônios para punir aqueles que não querem saber de Deus. Ao mesmo tempo, Deus desejava que os homens se arrependessem. Esse era o intuito de Deus. Ele ia trazer a punição, ia trazer castigo, mas o intuito maior de Deus é o quê? Levar o homem ao arrependimento. Então Deus, por ser bom, Deus, por ser maravilhoso, glorioso, Ele tem, podemos dizer assim, até nós citamos aqui algo engraçado de se ouvir, mas foi até bem oportuno. Nós falamos aqui, até o teólogo Luiz Saião, ele fala que Satanás é o pitbull de Deus. O teólogo Luiz Saião, ele só morre se Deus quiser. Quando Deus solta ele, aí ele vai fazer as maldades. Mas quando Deus não quer, Deus puxa ele. Então ele não faz o que quer, ele só faz o que Deus manda, ele só faz o que Deus determina. Então Deus, por ser o Senhor, o dominador do universo, Deus tem o controle até do inferno. Até isso Ele tem o controle. Amém, irmão? Não é Satanás que tem o controle, mas é Deus que tem o controle. Ele vai usar
aqui os demônios para punir os moradores da terra, os ímpios. Mas não é só no intuito de punir, mas levar os homens ao arrependimento, a uma mudança de atitude. Então, esses anjos, esses demônios, eles serão soltos para matar um quarto da humanidade, ou um terço ou dois terços? Um terço da humanidade. Então entenda isso como esse tempo, dia, mês e ano, hora, como um tempo divinamente escolhido por Deus, para o momento estabelecido por Deus. Entenda a expressão, foram soltos para matar, isto é, as forças da destruição, autorizadas por Deus, serão soltas para destruir seres humanos. E o verso 16 vai citar o imenso efetivo desses cavaleiros demoníacos. Versículo 16: o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Irmãos, uma quantidade imensa de demônios, 200 milhões. Eu ouvi o seu número, está no versículo 16. João ouviu. O Apocalipse não é um livro inventado por João. Os críticos ficam dizendo, não, isso aí é fruto João já estava bastante velho, ele começou a ter alucinações, e aí ele escreveu um livro, como se fosse da própria caneta dele, da mão dele, escrever. Mas aqui o texto é tão claro quando diz, eu ouvi. Então não foi coisa que estava na mente de João, ele ouviu nitidamente. Quando ele foi arrebatado para o céu, ele ouviu o número desse exército de demônios, 200 milhões. 200 milhões de demônios, ou de cavaleiros, demoníacos. Em seu livro Comentário Exegético do Apocalipse, de Grant R. Osborne, para mim é um dos melhores comentaristas do Apocalipse, é este varão aqui, esse irmão. Se você um dia quiser comprar esse livro, ele é um livro assim, grossão, vale a pena, é um dos melhores. Ele escreveu assim: os 4 anjos passam por um tipo de metamorfose logo depois de sua soltura e se transformam em uma cavalaria terrível de 200 milhões de guerreiros, literalmente. Isso aqui é um posicionamento dele, pode ser verdade? Pode ser, não pode ser tão claro como ele disse, também pode, mas é bastante considerável este autor americano que estuda o Apocalipse, escatologia, etc. Bem, como entender essa quantidade? 200 milhões. Pesquisando, encontrei que o exército romano no primeiro século tinha 25 legiões. Só para os irmãos terem uma ideia, quando os crentes primitivos ouviram essa cifra, essa quantidade, 200 milhões, deu para eles entender assim, pelo menos eles terem uma visão, um entendimento sobre essa quantidade desse efetivo de demônios. E aí encontrei que o exército romano no primeiro século ele tinha 25 legiões, com um efetivo de 125 mil soldados. Aí eles pensavam, poxa, é uma cifra muito grande esses demônios aí, porque 200 milhões, o exército romano tem 25 legiões de 125 mil soldados. Então esse exército demoníaco era 10 mil vezes maior, melhor dizendo, 10 mil vezes maior que o exército romano. Quando João diz que eu ouvi o seu número, significa que ele não inventou nada dessa visão, conforme eu já antecipei para os irmãos. Meus queridos irmãos, vamos agora para o segundo tópico. Descrição dos cavalos de guerra demoníacos. Aqui vamos gastar mais alguns minutinhos. Está no versículo 17 a 19. Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor. Você leu a Bíblia hoje? Então ouça. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto,
e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e o que mais? E enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, como serpentes. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas, ou feriam a humanidade. Então, na quinta trombeta, nós falamos sobre a nuvem de gafanhotos demoníacos. Agora passaremos a falar sobre essa cavalaria demoníaca. A partir do versículo 17, João então começa a descrever, irmãos, o aspecto desses cavaleiros demoníacos, ou dos cavalos também, não só dos cavalos, como também dos cavaleiros e vice-versa. Cavalos de guerra sempre fala de poder de mobilidade, não é? de agilidade, poder de manobra, etc. 2 aspectos aqui são importantes nós aqui frisarmos perante a igreja, e precisam ser explicados. Primeiro, nós podemos olhar aqui no versículo 17 e ver aqui 2 aspectos: o aspecto geral e o aspecto específico. No aspecto geral, o texto no versículo 17, na parte A, diz: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. Tanto os cavalos quanto os cavaleiros então possuíam armaduras. Dá para ter esse entendimento aqui. Alguém pode dizer, não, era só os cavaleiros que tinham armadura. Não, os cavalos antigamente, quando iam para a guerra, os cavalos também tinham as suas armaduras, aquelas proteção do peito, da cabeça do cavalo. Então João, ele vê que tanto os cavalos como os seus cavaleiros, eles possuíam essa armadura. Essa armadura fala de quê? De invencibilidade. Então eles estavam altamente equipados. Significa dizer que eles serão invencíveis. Invencíveis diante do poder dos homens, dos exércitos dos homens. Diante de Deus não. Diante de Deus, é claro que Deus, se quiser, no piscar de olho, Deus derrota esses demônios todos de uma vez. Essas cores das couraças seriam mais ou menos assim, ó. Nós lemos aqui a cor rubi. Então, quando é mencionada aqui essa cor vermelha como fogo, entenda como a cor rubi. O que é uma cor rubi? É um vermelho claro. Também mencionado como jacinto. Então entenda o jacinto como um azul fosco. Um azul fosco. E o amarelo como um enxofre, né? Aquele amarelo, aquele aspecto feio daquele amarelo, né? O amarelo do enxofre é um aspecto que não é um amarelo muito claro. Aquele amarelo parece que está doente, né? Aquele aspecto doentio. E no aspecto particular dessa mensagem, nós vemos agora os cavalos. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Interessante é que ele não descreve a aparência dos cavaleiros, mas ele menciona aqui a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Imagina isso, um leão só com aquela juba dele, já faz medo o aspecto, né, do leão. Agora vejam um cavalo com cabeça de leão. Além de ser veloz, ainda é feroz. E da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre, ainda cuspindo fogo, né? Saindo fogo. E aquele mau cheiro de enxofre. Quem já sentiu o cheiro de enxofre? Aquele mau cheiro forte. Então, esses cavalos demoníacos, eles lançavam fogo, fumaça e enxofre. Então vimos que, quando estudamos sobre os gafanhotos, vimos que os gafanhotos, eles tinham dentes como de leão, mencionamos aqui. Nesse caso agora, os cavalos demoníacos têm as suas cabeças parecidas com cabeça de leão. Quando os irmãos forem assistir meu canal, esta aula novamente, os irmãos virão rever o assunto, quem tiver interesse, é bom que os irmãos tenham interesse, eu vou colocar lá algumas imagens, aí dá para você, pelo menos ter um aspecto, né? Assim, do entendimento, para facilitar o entendimento deste aspecto terrível desses cavalos. Quando
Quando nós chegamos no versículo 18, irmão, o que vemos agora é uma notícia estarrecedora sobre a humanidade. O que vai acontecer? É o que nós veremos no versículo 18 ainda. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíram de onde? Das suas bocas, da boca desses cavalos demoníacos. Então 1/3 da humanidade vai perecer, irmãos. 1/3. E aqui eu fazendo algumas contas, né? Vou já trazer para os irmãos aqui, para a gente ter mais ou menos comparando com a quantidade de habitantes que estão na terra hoje, né? Os vivos, né? Mas a título de lembrança, com a abertura do 4º selo, nós estudamos isso aqui quando passamos lá no capítulo 6, versículo 8. 1/4 da humanidade foi exterminada. Quando nós estudamos isso aqui, na abertura do 4º selo, lembra que o 4º selo, muitos foram mortos pela espada, muitos foram mortos pelas doenças, pelas pestes. 1/4 da humanidade. Então você deve entender esse 1/3 da humanidade menos aquele 1/4 da humanidade. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu vou ler aqui direto. Vamos ler o texto. Apocalipse 6, verso 8, para ganhar mais tempo. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então veja bem, se no capítulo 6, versículo 8 é mencionado que 1/4 da humanidade foi exterminada, isto é, morta, novamente aqui no Apocalipse capítulo 9, versículo 18, é mencionado que 1/3 da humanidade será morta. Façamos alguns cálculos aqui, são cálculos aproximados, viu, irmão? Não são exatos não. Hoje na Terra, você sabe quantos bilhões de pessoas existem na Terra? 7,7 bilhões de pessoas. E há assim uma projeção para o ano 2050 ter aproximadamente 9 bilhões de pessoas. Mas vamos nos contentar aqui com essa quantidade. Então, 1/3 da humanidade, pastor, como seria isso? Então, vejamos. Há atualmente no mundo 7,7 bilhões de pessoas. 1/4 será morta pelo 4º cavaleiro. Isso equivale o quê? A 1,9 bilhões. Então, se você fazer uma matemática bem rápida, uma calculadora, você extrai e divide 7,7 bilhões por 4 dá aproximadamente 1,9 bilhões. Então, se fosse nos dias de hoje, no 4º cavaleiro morreria 1,9 bilhões de pessoas, aproximadamente 2 bilhões. Restariam quantos? 5,8 bilhões. Desses 5,8 bilhões, 1/3 será morta por esses cavalos demoníacos, isto é, aproximadamente 1,9 bilhões. Aí, irmãos, eu posso dizer assim, haja cemitério para enterrar hoje, sepultar hoje 1,9 bilhão de pessoas, né? Ficaria muito caro aí uma sepultura. O povo ia, quem tivesse condições, ele queria sepultar seu defunto, não é? Então, provavelmente o povo seria enterrado em valas aí. Diga aí, quase 1/3 da terra, irmão, perecendo hoje. Você pode dizer amém? Você está com medo disso aqui? Você está com medo de morrer? Não tenha medo não, porque isso aqui não é para crente, isso aqui é para o povo ímpio. Não vai morrer nenhum crente aqui por causa desses cavaleiros demoníacos. Os crentes que participarem do arrebatamento estarão na glória com o Senhor Jesus. Agora, é claro, durante aqui a grande tribulação, muitas pessoas tomarão a decisão de aceitar Jesus, alguns pagarão com a vida, né? Por isso que é bom ir para o céu logo, né? Quando a trombeta tocar, Senhor, eu quero estar contigo na glória. Glória a Deus. Vale a pena ser crente, irmão. No capítulo 6, os homens, isso aqui é muito interessante, escute. No capítulo 6, os homens depravados lutaram entre si, haverá guerras, tal. Agora, os poderes demoníacos lutarão contra os homens. No capítulo 9, a partir do versículo 13, lutarão contra os seres humanos.
Novamente aparece as três cores de fogo, quando o texto diz, no versículo que nós acabamos de ler, aqui no versículo 18, é mencionado aqui novamente as três pragas de fogo, fumaça e enxofre. Novamente as três cores, elas aparecem aqui, né? O vermelho, o azul, aquele azul não tão claro, né? Não tão nítido, mas um azul fosco, e também o amarelo é mencionado aqui quando o enxofre sai da boca desses cavalos demoníacos. Há pessoas que pensam que, alguns chegam a dizer que isso aqui não, pastor, isso aí, na verdade, João viu ele está falando aí de arma de guerra moderna. Esse negócio de sair fogo da boca deve ser um canhão, um obus, não é? Não tem nada a ver com isso, irmão. Não tem nada a ver isso aí, não. Sobre isso escreveu esse mesmo autor que eu mencionei, o grande R. Osborne. Ele disse assim: é hermenêutica medíocre tentar entendê-las como símbolos proféticos das armas de guerra moderna, como tanques, aviões, mísseis nucleares. Não, isso não. Isso aqui realmente é literal. Os cavalos virão com esse aspecto demoníaco, neste formato, nesta forma que nós lemos. E não se tratam de guerras aqui não. Mesmo porque esses cavaleiros aqui, eles serão invencíveis. São invencíveis. E as armas feitas pelos homens, elas claro que não são perenes, né? Elas perecem, elas são destruídas, podem ser destruídas. Mas João vai mais além na descrição desses cavalos demoníacos. E agora a gente precisa olhar o versículo 19. Olha o terrível aspecto ainda dos cavalos. O versículo 19 diz assim: o poder dos cavalos estava aonde? Na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como o quê? Cobras ou serpentes. Tinham cabeça com as quais feriam as pessoas. Então o poder estava na boca. Quando eles jogavam fogo para matar os homens, né? Nós vimos isso aqui. Não só a sua boca feria os homens, matava os homens, como também havia um poder na cauda. Então podemos dizer que esse demônio tinha um duplo poder: o poder de matar os homens pelo fogo que sai da sua boca, como também pelo poder das suas caudas, que eram como cobras. E todo mundo sabe que a cobra, ela é aquele animal que tem que morde realmente e tem veneno. Tinham cabeça com as quais feriam as pessoas. Então essas cobras tinham cabeças com as quais feriam as pessoas, picavam as pessoas. Essas cobras vão picar os homens. Então os homens tanto vão morrer pelo fogo que vai sair da boca desses cavalos demoníacos, como também pelo poder da cauda desses cavalos, semelhante a serpentes. Então irão picar as pessoas, os homens, claro, está incluído também as mulheres. Então, se não bastasse sair este fogo, essa fumaça, esse enxofre de suas bocas, conforme o versículo 17, ainda vão usar a cabeça para machucar, lesionar as pessoas. E o texto vai mais adiante e menciona: tinham cabeça com as quais feriam as pessoas, não é? Feriam as pessoas. Também a cauda desses cavalos demoníacos certamente é altamente perigosa, pois vão assemelha como serpentes. Quanto isso aí está muito claro o texto. Literalmente eu entendo que esse texto ele é literal, não existe nenhuma simbologia aqui, certo? Então, se a Bíblia menciona o aspecto desses cavalos com esse aspecto demoníaco, por que não pode ser assim? Se João viu, então quando ele olhou para o cavalo daquele e viu o rosto desses cavalos como o rosto de leão, será que João não sabia o que era um leão? Claro que ele sabia como era um leão. Ele viu isso aí. Então ele estava falando de algo nítido. Será que João não sabia o que era uma serpente, uma cobra? Sabia. Então ele vê o aspecto da cauda desse animal, desse cavalo demoníaco, como uma serpente. Então devemos entender esse texto como algo literal e não como simbólico. Então não vai pensar que isso aqui não, pastor, era um tanque, porque um tanque, esses tanques que os exércitos têm, eles expelem, ele tem aquele cano comprido, né? E ali sai fogo ali quando eles atiram. Realmente,
Mas e a cauda? Nenhum carro de combate tem cauda. Eu servi no exército aí mais de 30 anos e nunca vi um carro de combate com cauda parecida com serpente. Não tem nada disso não, tá? Então entenda como algo literal mesmo. Amém, irmãos? Amém. Glórias sejam dadas ao nome do eterno Deus de Israel. Então, é um aspecto terrível. Se uma serpente, ela causa assim já... Olha, os seres humanos quando olham para uma serpente já causa repulsa, né? Você vê uma cobra, você quer logo matar. Imagina agora uma cauda ou algo parecido com uma serpente ali na cauda de um animal. Deve ser algo assim repulsivo de se observar. Resumindo, irmão, a boca e a cauda serão instrumentos usados para matar as pessoas. Quantas pessoas morrerão? 1/3 da humanidade morrerá. Sobrarão quantos terços? 2/3. Mas você pensa que não vai morrer mais gente? Não, vai morrer mais gente ainda. Por isso que é bom ser crente. Não vai passar por isso. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Em Lucas 10:19, abra sua Bíblia em Lucas 10:19 aí. O que é que Jesus está mostrando aí nesse versículo? Jesus está mostrando a seus discípulos que Ele nos deu autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões, certo? Nesse texto. Agora, não é para o crente sair pisando em escorpião. A Bíblia diz, agora eu vou pisar em serpente, eu vou pisar em escorpião. Não, aí você está tentando a Deus, né? Está tentando ao Senhor, tá? O que é que eu vejo aqui? Então, quando Jesus ele dá autoridade para seus discípulos pisarem serpentes e escorpiões, nós vemos que na quinta e na sexta trombeta, Deus dá aos escorpiões e às serpentes autoridade para matar os habitantes da terra. Agora é o contrário, né? Deus deu à sua igreja, a quem é fiel, este poder de pisar nesses animais. Agora Deus vai dar o que? Poder a esses animais, mesmo sendo demoníacos, para que eles matem os habitantes da terra. Prossigamos agora para o terceiro e último tópico. Olhando agora para o versículo 20 e 21, vamos lá? O texto diz: o restante da humanidade, olha só, olha agora, os dois terços da humanidade que sobrou, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeram das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então, você pensa que os homens irão se arrepender dos pecados, apesar de Deus mandar esta cavalaria demoníaca, ter enviado os gafanhotos com aspecto de escorpiões? Mesmo assim, os homens não se arrependeram de seus pecados, infelizmente. Veja o que diz a primeira parte do verso 20: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Isto é, irmãos, Deus sempre é o Deus da oportunidade. Deus sempre dá ao homem uma oportunidade para o homem refletir, cair em si, se arrepender. Deus sempre dá essa oportunidade ao homem. E ao Senhor permitir que esses cavaleiros demoníacos, esses cavalos, venham e destruam a humanidade, o objetivo de Deus é mais para salvar a humanidade, levar o homem ao arrependimento. Mas os homens, infelizmente, nós veremos aqui, acabamos de ler, não se arrependeram das suas maldades. Então, lamentavelmente, o homem é um ser ingrato. Deveriam os homens se arrependerem, né? Quando o homem se arrepende, irmão, Deus restaura, irmão. Davi, olha que pecado hediondo que Davi praticou. Pior do que o adultério de Davi. Sabe qual foi o pecado de Davi? O mais terrível pecado não foi o adultério, não. O mais terrível pecado de Davi foi ele ter planejado a morte de um soldado leal. Se fosse um soldado desertor, um soldado que aprontava lá, mas era um soldado leal, um dos mais leais. Ele era tão leal que o próprio Davi fez uma carta para seu comandante. E quem levou a carta? Urias.
levou a carta, quer dizer, ele poderia até abrir a carta, se bem que, claro, a carta era selada, mas ele nem desconfiava que aquela carta ali estava decretando a morte do próprio Urias. E Davi sabia que ele era um soldado tão competente, um mensageiro ali, levando aquela carta tão digno, que Davi confiou nele, sabendo que ele não ia abrir a carta. Então, pior do que o pecado e adultério de Davi, foi o quê? Foi ele ter tramado, articulado a morte desse leal soldado. Coloca ele na frente, e aí colocaram ele lá na flancoguarda, na frente. Na vanguarda, perdão. Flancoguarda é de lado. Na vanguarda existe a retaguarda, dos lados a flancoguarda e a vanguarda, né? Coloquei ele na vanguarda, na frente. As primeiras flechas, quando os inimigos atiraram, pegou em quem? Matou o soldado Urias, que ele tramou para ficar com a mulher de Urias. Entendeu? Então, até que Davi, claro, o Senhor mandou o profeta, ele foi lá e reconheceu que pecou. Deus restaurou Davi? Restaurou. Mas Davi orou, buscou, se arrependeu? Se arrependeu. Deus restaurou? Restaurou. Ficou a história aí, né? Ficou a história. Mas Davi foi um homem quebrantado e Deus restaurou. Então o que Deus quer é que o homem pare de ser ingrato e volte para Deus. Infelizmente, apesar de o Senhor enviar todos esses juízos, os homens continuaram ingratos. Eu separei aqui, irmãos, só a título de informação para os irmãos. Eu trouxe aqui 3 frases sobre ingratidão. Escute e verifique se em algum você se enquadra. Eu espero que não, certo? Veja só: os infelizes são ingratos. Isto faz parte da infelicidade deles. Olha, os infelizes são ingratos. Quem é feliz aqui? Seja grato, agradeça a Deus. Agradeça a Deus aquela porta de emprego. Agradeça a Deus porque seus filhos não estão nas drogas. Agradeça a Deus porque seu filho ou sua filha casaram com pessoas crentes e responsáveis. Agradeça a Deus porque você tem saúde. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelo almoço. Tem gente que se esquece até de agradecer pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. Agradeça a Deus, seja grato a Deus. Quem disse essa frase foi um senhor chamado Vitor Hugo. Outra aqui, ó: ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Quem disse? Isso não está na Bíblia não, viu, irmão? Mas quem disse foi William Shakespeare. William Shakespeare. Outra aqui: ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse ingrato. Você compreendeu? Vou repetir: ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse ingrato. Johann Goethe. Essa frase, não sei nem quem é. Os homens responderão a esses juízos permitidos por Deus com rebeldia. Então, ao invés dos homens: Senhor, tem misericórdia, Senhor, não manda esses cavaleiros demoníacos nos atormentar, não. Tem misericórdia, Senhor. Na ira, lembra da misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Eu sou pecador. Não. Os homens serão rebeldes, irmãos. Isso aqui demonstra o quê? O terrível quadro da depravação do ser humano. Mas o que Deus mais deseja é o quê? É que o homem se arrependa dos seus pecados, converta-se. Eu trouxe aqui uma fala do apóstolo Pedro, um texto, quando Pedro prega aquele seu primeiro sermão. Uma das mensagens que ele mais destacou foi a necessidade de arrependimento. Ele diz: arrependam-se, pois, e volte para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Quando o pecador volta para Deus, arrependido, não cheio de remorso, não, arrependido. Olha, irmão, a pessoa arrependida, a pessoa sente tristeza por ter cometido o pecado. Como é que pode? Como eu fraquejei? Como é que eu fui cair numa dessa? Numa cilada dessa? Senhor, tem misericórdia. Tem uns que até choram. Esse é o arrependimento segundo Deus mesmo, arrependimento de coração. Não, olha, o crente, irmão, alguém já disse que o crente, ele não vive pecando, ele peca por acidente.
pecado do homem ímpio é algo assim corriqueiro. Ele vai dormir, o humilhante, o ladrão, o assassino, ele vai dormir já tramando o que ele vai fazer amanhã. Eu vou assaltar o ônibus da linha tal, eu vou assaltar de tal hora, eu vou estar na parada de ônibus para assaltar as pessoas. Quer dizer, ele já dorme planejando, maquinando o que vai fazer. O crente não é assim não. A gente comete falha, comete. Às vezes é uma palavra que machucou um irmão, saiu, machucou um irmão, não é verdade? Não é não? Alguma coisa assim nesse porte, a gente sem querer, ou às vezes querendo por precipitação, a gente comete falhas, mas a gente não planejou aquilo. Uma coisa é você sair de casa e dizer, eu vou prejudicar aquele irmão, eu vou fazer isso com ele. Aí você já está planejando a ação. Aí você está sendo ímpio. Você planejou fazer o mal a uma pessoa. Mas às vezes a gente faz o mal assim, de forma repentina. Quer dizer, uma atitude às vezes impensada nossa nos leva às vezes a gente extrapolar e termina errando, falhando. Não acontece isso com vocês e comigo também? Acontece, porque nós somos seres humanos falíveis. Mas o que Deus quer é que os homens voltem-se para Ele. Então as pessoas que sobreviveram a essa mortandade, os 2 terços, não se arrependeram. O que é que eles vão fazer na sequência? Eles vão cultuar os demônios, porque idolatria é culto a demônios. Por trás de cada imagem de escultura está o quê? A figura de um demônio. Porque é isso que Deus quer, que o homem quer. O homem quer, o demônio quer, Satanás quer que o homem se afaste de Deus. Quando uma pessoa escolhe adorar uma imagem de escultura, valorizar uma coisa mais do que a Deus, o desígnio de Satanás está se cumprindo, porque o desígnio de Satanás é fazer o homem errar o caminho, é fazer o homem, desviar o homem de Deus. Isso nos faz lembrar aquele demoniado gadareno. Satanás praticamente destruiu a sua vida, tirou ele do meio da sociedade, parecia um animal andando, gritando, urrando, morando nos sepulcros, nos cemitérios, despido, tirou a sua razão, agia mais como um animal do que como ser humano, porque era a proposta de Satanás que aquela criatura criada por Deus não cultuasse a Deus, até um dia em que Jesus pisou nas areias quentes ao descer do barco e vai ao encontro daquele homem, e aquele homem é liberto pelo poder do Senhor Jesus, porque Jesus veio tratar o homem, cuidar da alma do homem, para que o homem voltasse para Deus. E de fato isso aconteceu. Quando Jesus libertou aquele homem daquele demônio, daquele 6.000 demônios, porque ele identifica-se como legião, aquele homem agora era um homem liberto pelo poder do Senhor Jesus, e Jesus tornou aquele homem um missionário. Ele passou agora a ser um seguidor de Cristo. Por quê? Porque Jesus libertou. Então o intuito de Deus é sempre levar o homem a arrepender-se, ao homem voltar-se para Deus. Amém, irmão? E naquela ocasião que Jesus expulsou o demônio, Jesus não levou o homem a arrepender-se. Por quê? Porque ele estava sem a sua psique normal, estava sem a razão. Aí Jesus, sabendo que era um demônio que estava na vida dele, Jesus expulsou. E a partir dali, aquele homem quis até ser discípulo de Jesus. Quando Jesus libertou aquele homem, ele quis entrar no barco, mas Jesus não permitiu. Jesus disse: não, vai e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que ele saiu anunciando nas 10 cidades, em Decápolis, as maravilhas que Deus fez na sua vida. Então, se esses homens que estavam sofrendo todo esse morticínio se arrependessem, Deus iria perdoá-los, claro, mas eles vão continuar idólatras. Olha o que o texto mostra aqui. Os sobreviventes, eles preferirão cultuar aos demônios ao invés do Senhor. Olha o versículo 20, por gentileza. Na parte B diz: e eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não pode ver, nem ouvir,
nem andar. Um dos piores pecados, irmãos, tem gente que acha que o pior pecado na Bíblia é adultério. Não é. O pior pecado na Bíblia não é o homicídio. Não é. O pior pecado da Bíblia não é roubo. Não é. O pior pecado na Bíblia é idolatria. Porque a pessoa deixa de cultuar o Criador dos céus, da terra, do universo, que criou eu, criou você, criou todas as coisas, para cultuar um objeto feito pela mão pecaminosa de um homem. Você, como pai, você gostaria de seu filho não lhe respeitasse? Qual é o pai que gosta de ver um filho de respeitar? Quando um ser humano se dobra diante de uma imagem de escultura, acredita naquela imagem de escultura, ela está dizendo: Deus, eu não faço parte, eu não sou seu filho, eu não quero você, eu prefiro essa coisa aqui. Para Deus isso é algo é algo terrível. Um pai, o Criador, vê o ser humano acreditar num objeto que aquele pecador fez. Eu vou ler aqui um versículo e eu vou deixar esse texto para os irmãos, para quando você for evangelizar uma pessoa idólatra, você citar esse versículo. Você vai na ferida dele, vai bem na ferida. Então esses demônios, eles serão, os homens irão adorar os demônios que estão nos ídolos. Qualquer coisa que coloca, o que é idolatria? O que é idolatria? Foi uma das perguntas lá que nós colocamos. Qualquer coisa que coloquemos acima de Deus em nossa vida é um ídolo. Qualquer coisa, viu, irmão? Qualquer coisa que você colocar, eu colocar, você colocar acima de Deus, constitui-se um ídolo. Não é só a imagem de escultura, não. Qualquer coisa que substitua Deus na sua vida torna-se um ídolo. Tem gente que o ídolo é dinheiro. Tem tanto dinheiro que não pensa nem em Deus. Para ele o dinheiro resolve tudo. O dinheiro é o Senhor dele. Há um texto em Deuteronômio 32, 24, é uma coisa que deixa Deus com ciúme. É quando o ser humano escolhe adorar uma imagem de escultura ao invés de Deus. Deus fica. Isso provoca a ira de Deus. Como é que este Deus de Abraão, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar pé enxuto, o Deus que mandou carne no deserto, o Deus que mandou pedra jorrar água, o Deus que falou lá no Sinai, o Deus que mandava nuvem para proteger o povo do sol, para ninguém morrer lá tostado pelo sol causticante, e pelo frio Deus mandava uma coluna de nuvem para aquecer todo o arraial de israelita, esse Deus verdadeiro. Agora o homem se prostra diante de um bezerro de ouro e diz: aí Israel, os deuses que te tiraram do Egito. Isso indignou Deus, irmão. Trocaram Deus por um bezerro de ouro, um animal feito pelos seres humanos. E aí Moisés adverte a segunda geração que saiu do Egito com essas palavras. Olha, Deuteronômio 32, 24. Quer marcar na sua Bíblia? Marque aí, Deuteronômio 32, 24. É esse texto, ó. Provocaram-me os ciúmes. Aqui é Deus falando. Provocaram-me os ciúmes, ou zelos, na sua Bíblia deve ter zelo, é a mesma coisa. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é. Deus com D minúsculo. E irritaram-me com seus ídolos inúteis. Ídolos inúteis, irmão. Você sabia que no Brasil tem muita gente idólatra? Tem? Você vai para qualquer cidade aqui do Rio Grande do Norte, Nordeste, toda cidade tem um padroeiro ou tem uma padroeira. Tem uns que aquelas imagens, tem um aí bem grande, santa não sei o que, feita de cimento. Se Deus mandar um terremoto, não sobra nem o cimento que fez. Mas o povo está lá, irmão, aceitando essas coisas. Irritaram-me com seus ídolos inúteis. Aí Deus diz: ó, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Deus usou a Síria para punir Israel. Deus usou quem mais? Deus usou a Babilônia. Deus usou os romanos para oprimirem Israel, para que eles se convertessem. Então,
Volto a dizer, tem muita gente aí cristã dizendo que é cristã, mas é idólatra. Nenhum idólatra vai para o céu. Sabia, irmão? Tem uma frase aqui, eu gostei dessa frase quando eu li e trouxe para os irmãos. Não está na Bíblia, mas eu concordo plenamente com ela e eu creio que os irmãos vão concordar. É uma frase aqui, segundo consta, Reinaldo Ribeiro, um poeta do amor, ele disse assim, ó: quem tem o coração prostrado perante Deus, jamais se permitirá ajoelhar-se diante dos ídolos. Não é verdade, irmão? Quem tem o coração prostrado, quem se prostra perante Deus, não se prostra perante um ídolo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados de morte na fornalha ardente. Quem não se ajoelhasse diante da estátua de Nabucodonosor iria para onde? Para a fornalha. Mas eles preferiram morrer tostado, queimado, a adorar. O rei lhe deu uma chance, vou dar uma chance a vocês, vão lá. O senhor está gastando seu tempo. Mandaram eles para a fornalha. Servos do Senhor foram para a fornalha. E o rei mandou: aqueçam 7 vezes mais. Ele estava tão irado que mandou: bota tição aí, bota madeira aí, eu quero torrando isso aqui. O fogo era tão alto, irmão, a temperatura era tão alta, que os próprios soldados que foram jogar os 3 servos de Deus morreram tostados pela quentura. E quem disser que quem inventou ar-condicionado foi o ser humano, quem inventou foi Jesus, foi Deus, porque quando os homens entraram na fornalha, e o rei olhou e contemplou, peraí, quantos eram? Sadraque, Mesaque e Abednego, 3. Estou vendo 4. Não é possível. Estou vendo 4. E ele disse: e o aspecto deste homem é semelhante ao Filho dos deuses. Era Jesus em teofania que estava lá passeando com eles. E a Bíblia diz que nem seus cabelos chamuscaram, nem suas vestes cheiravam a fumaça ou a fogo. Isso é que é Deus, irmão. Vale a pena este Deus. Agora só teve uma coisa que se queimou. Alguém sabe o que foi? Alguém lembra? As cordas. Porque não eram deles. As cordas eram de Nabucodonosor. Aí Deus queima as cordas do rei. Mas vocês vão sair sãos e salvos. Aleluia. Eu acredito que nem vermelho, quando a gente fica perto do fogo assim, se é meio vermelho, saíram normais. Por quê? Resolveram adorar somente a Deus. Irmãos, vale a pena adorar a este Deus. Então os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. E aqui eu quero ler esse texto de 1 Coríntios 6 e 10. Veja só. Isso que eu digo. Tem gente que diz: eu sou cristão, mas é idólatra. Tem uma festa lá em Belém do Pará. Como é o nome lá? Círio de Nazaré. Morre até gente pisoteada para segurar uma corda lá para a imagem de escultura passar. Tem gente que até morre até pisoteada. Fanatismo religioso, idolatria. Coloca que ele chama de Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil. Uma boneca. Não vou dizer que é preta para alguém não se, né? Mas é preta mesmo. Não vou dizer que é branca, porque não é. Não é verdade, irmão? Não é? Mas o Brasil não precisa de Nossa Senhora Aparecida. O Brasil precisa de Jesus. Só Jesus mesmo. Glória a Deus. Anote na sua Bíblia essa referência. 1 Coríntios 6 e 10. Se alguém disser: eu também vou para o céu, aí você diz: idólatras não entram lá. Idólatras não entram. Como é que você sabe que eu sou idólatra? Calma aí que eu vou lhe explicar. Olha o que o texto diz: não erreis, nem os devassos, nem que vive devassidão. Esse povo que gosta muito de festa do mundo, vive devassidão. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados.
Enfermidade não entra no céu não, viu? Não entra não, é minha Bíblia que diz. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados. Rapaz, o bêbado não vai para o céu, não vai não. Tem que deixar a cachaça e aceitar Jesus. Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso inclui também os mariólatras. Você sabe o que é um mariólatra? Quem adora Maria. Mariólatra. Quem adora Maria não vai para o céu não. É a Bíblia que diz. Os idólatras não vão entrar. Igreja que só fala Maria. Os católicos acham que os crentes não gostam de Maria. Não, nós amamos a mãe de Jesus. Não é verdade, irmão? A história dela, linda história de Maria, uma mulher de vida íntegra, né? Mulher abençoada, mulher fervorosa, né? Uma boa mãe. Mas o lugar de Jesus ninguém toma. Não, o lugar de Jesus, o Salvador é só Ele, é só Jesus. Maria mesmo disse: faça tudo que Ele disser. Não é? Mas esse povo que vai ficar aqui adorando é o povo do quanto pior melhor. Parece que o homem está sofrendo, vendo pessoas da família morrendo ali, destruído por esses cavalos demoníacos, mas o camarada não se dobra, não aceita o plano de Deus na sua vida. Então é o quanto pior melhor. Satanás, irmãos, anda cegando espiritualmente as pessoas. Eu anotei isso aqui. Satanás anda cegando espiritualmente as pessoas. Milhões de pessoas no mundo sabem que o caminho para Deus é Jesus. Sabe ou não sabe? O povo sabe, a gente prega aqui, as irmãs pregam, nós cantamos, o caminho é Jesus. A pessoa, eu acredito, eu sei. Mas na hora, quem quer aceitar Jesus, a pessoa não toma decisão. Por quê? Porque Satanás está prendendo as pessoas, tá? As pessoas preferem continuar com suas práticas idolátricas. Mas a questão dessa rebeldia humana não é apenas idolatria, mas também por uma sucessão de práticas pecaminosas aos olhos do Senhor. Em suma, irmão, mesmo debaixo desses terríveis juízos, os homens não se arrependerão de suas más obras. Eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia, marcasse aí o Salmo 115. Abre aí no Salmo 115, versículos 4 a 8. Quando um idólatra vier conversar com você, dizer que não, aquilo dali é só uma imagem, é só uma figura, é só uma lembrança, não tem a foto. Pois é, naquela época não tinha foto, mas aí aqui é São Fulano, São Beltrano, São Cicrano. Aí você diz, mas tem muita gente que se prostra diante desse ídolo, né? O Salmo 115, versículo 4 a 8 é para você, irmão. Marque na sua Bíblia, tá? Anota aí de caneta, marque aí. Esse versículo, desse salmo, é o salmo para você deixar para uma pessoa idólatra. O que é que diz? Vou ler aqui na NVI, bem rápido. Os ídolos dele de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem pés, mas não pode andar. E não emite som algum da garganta. Aí ele diz assim, olha o versículo 8: torne-se semelhante a eles, àqueles que os fazem, e todos que nele confiam. Qualquer pessoa que faz um ídolo ou confia é igualzinho. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem garganta, mas não fala. Tem pé, mas não anda. É forte isso aqui? Está brincando com a palavra de Deus. Então, por trás de cada ídolo está um demônio. E agora, finalmente chegamos ao versículo 21. O horário aqui praticamente já passou um pouquinho. João conclui essa visão com esse versículo aqui, irmãos. Olha, também não se arrependeram dos seus assassinatos. Os homens não se arrependeram da sua idolatria. E o que mais? Não se arrependeram dos seus assassinatos. O que mais? Das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, que é prostituição, e dos seus roubos. Então há essa escala de impiedade.
na descrição do versículo. Assassinatos são o quê? Os homicídios. Feitiçarias, aqui eu chamo a atenção dos irmãos e irmãs. O que feitiçaria devemos entender o quê? Magia, bruxaria, feitiço. Literatura sobre magia e esoterismo e ocultismo. Irmão, você chega em qualquer livraria, vá na Saraiva, lá tem, irmão. Eu fico com pena daquele jovem quando chega ali. É aquele povo ávido para ler livros sobre esoterismo, ocultismo, bruxaria. Aí tem as trilogias. Eu já li essa trilogia, grande coisa. Quer ver trilogia? Lê as epístolas de Paulo, as epístolas de João, as epístolas de Pedro. Isso sim que é leitura edificante, irmão. Mas essas trilogias, isso é só para vender livro ao autor, para a editora, e levar o povo para o inferno. Bruxaria, irmão. Bruxaria. O que mais? Imoralidade sexual é o que? Inclui prostituição, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação e outras coisas mais. O que mais? E roubos. Roubos é o que? Ladruíces, propinoduto, suborno, extorsão, corrupção ativa, corrupção passiva, tudo isso que a gente ouve na televisão, Lava Jato, aí prendendo todo mundo aí. Quem manda roubar? Hein? Quem manda roubar? E o caboclo ainda fica dizendo que é a alma mais sincera do mundo. Misericórdia. Conselho aqui para os irmãos: não leia e nem compre esses livros aqui. Eu vou mencionar, viu, irmão? Quem tiver alguma dúvida, depois assiste no canal. Não compre para o seu filho esses livros não, de esoterismo. Quando seu filho quiser comprar, pai, compra um livro desse de, como é que chama aquele? Harry Potter? Não, rapaz, se converte, menino. Vai para a escola dominical, rapaz. Vou comprar a tua revista, né? Compre mesmo, viu, irmão? Compre. Tem pais aqui que tem condições de comprar uma pizza, 30, 40 reais, e às vezes não quer comprar a revista da escola dominical para o seu filho adolescente. Compre, irmão, invista no seu filho. Para as crianças, graças a Deus, a igreja doa, né? Graças a Deus. Irmão, não compre para seus filhos esses livros aqui. Vou dizer, ó: Magia do Sangue, é uma trilogia. Brigada dos Amaldiçoados, Escola de Magia, As Regras do Amor e da Magia. A pessoa, sobre o amor e da magia também. Então cuidado com esses títulos assim, bem sugestivo, né? Pastor vai falar sobre o amor, pastor. O amor é uma benção. E da magia. Os arquivos da magia, além da magia, caminho da magia, lições de magia, mergulho na magia, uma magia mais escura, guerreiro da magia e outros. Teve magia no meio, não compre, é lixo. Se alguém for lhe dar, você diz, rapaz, isso aqui só serve para jogar no lixo. Queime, e se você tiver um desses livros, pode queimar, irmão. Faça como Paulo. Paulo foi pregar lá em Éfeso. Sabe o que aconteceu? As pessoas ficaram tocadas pela mensagem do Evangelho, que o povo começou a trazer livro de bruxaria, de feitiçaria, esoterismo daquela época. Fizeram como diz, uma coivara grande, né? Fizeram aquele fogão, queimaram esses livros, irmão. O poder transformador do Evangelho. Irmãos, a Bíblia é o manual do crente. É claro que temos hoje muitos livros bons. Estamos aqui lançando o projeto, né? Sã Leitura. Que bênção que as crianças, os adolescentes, os jovens, senhoras e senhores levaram para as suas casas para ler. Amém. Agora, o livro dos livros é a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Amém. Crente que lê Bíblia, crente que gasta tempo com a palavra do Senhor, vai comprar esse livro velho de esoterismo, irmão, de ocultismo. Não vai comprar isso não. Para mim isso é lixo. Então incentive seu filho a ler bons livros cristãos, bíblicos. Conclusão, irmão, conclusão. Deus vai trazer juízo mediante as ordens demoníacas que se tornam em instrumento de juízo. Mas graças a Deus que nenhum crente dessa igreja vai ficar aqui. Vamos todos subir em nome do Senhor. Agora o que é que Deus quer? Deus quer que nós sejamos fiéis, né? Sejamos fiéis, permaneçamos fiéis a Ele, observando a sua palavra. Claro, somos imperfeitos, mas o perfeito está conosco. E muita vigilância com a questão da tentação à idolatria.
Tem gente que não idolatra crente, não crente. Tem crente que não idolatra imagem de escultura, mas idolatra pastor, mas idolatra pregador, mas idolatra cantor. Quem é que vai cantar hoje no Templo Central? Só vou se for fulano. Você vai para lá, é para cultuar a Deus, irmão. Pode ter lá, olha, o irmão Salvador pregou aqui domingo. Por mim ficava 1 hora ouvindo o irmão Salvador pregando. Pena que ele se apressou. Quando chegou 8 horas ele já quis entregar. Mas ele podia até 9, 8h15, 8h20. Deus usa quem Ele quer, irmão. Quando quer. Não precisa vir um pregador lá do estrangeiro, dos Estados Unidos. Não, Deus usa aqui qualquer pessoa. Deus pode usar uma criança, um ancião, qualquer pessoa. Então não idolatre cantor. Quem? Vai ter congresso. Quem são os cantores? Ah, eu já conheço, é do setor. Não despreze isso não, irmão. Venha. Você deve vir para a igreja para cultuar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, se o cantor é famoso ou não, eu estou lá pensando nisso. Então não idolatre pregador. Quem é o pregador? Ah, conheço. Não, irmão, Deus usa quem Ele quer, quando quer, como quer, a hora que quer. Tá certo? Então, guarde isso. Idolatria é tornar algo terreno um Deus e adorá-lo da mesma forma que o Deus da criação. Tá? Algumas irmãs não. Quem é a avó aqui? A avó. Nunca deixe de vir ao culto para ficar com seu neto, não, viu? Eu gosto de criança, mas tem umas irmãs aí. Não, pastor, eu fico com um bichinho. Irmão, quem criou? Quem fez? Cuide. Aí a avó, eu digo isso, irmão, porque já aconteceu o assunto, assim, já aconteceu, entendeu? Não nessa igreja, mas no outro canto aí aconteceu. A mãe saía com o pai, não vinha para a igreja, aí a irmã, que era mulher de Deus, que vinha para o trabalho e tal, não, pastor, não vem porque eu preciso ficar com o meu netinho. Qual é o mais importante? É Deus ou o netinho? É Deus. Traga seu neto para cá, mas não fique com o seu, tá? Diga, olha, o filho é de vocês, fique com eles, eu vou cultuar o meu Deus. Quer vir conosco? Amém. Agora, deixar de vir para o culto para ficar com o netinho, aí você, quem é seu ídolo? Olhe, às vezes a gente pega nessas questões tão mínimas assim, achando que estamos fazendo um grande favor. Isso é um desfavor. Viu, irmão? Então, vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por este amor de Deus para conosco. Este Deus que nos deu este livro tão precioso para nós lermos, estudarmos, nos alegrarmos com ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta ministração. Pai, abençoa os corações dos nossos irmãos para que eles permaneçam fiéis, valorizando este Deus tão fiel, este Deus tão maravilhoso que nos salvou, que nos resgatou do mundo para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado à lei. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser